também foi emergido, e Alcha também foi emergido, e Alcha, né? E estando ele a orar, quem estava lá? O próprio Alcha foi emergido, estava orando. Ao sair da água da imersão, ele começou a orar. E Yohanan, a missão de João Batista, estava lá, observando aquele acesso. Ele já viu emergido, já veio batizado, né? Então ele viu os céus se abriram. E o Ruach Hakadosh, que é o Espírito, chamado de João Espírito Santo, desceu sobre ele. Quando quem foi descer no céu? O Ruach Hakadosh. Hakadosh é o santo, o puro, o perfeito, na linguagem comum, o santo, né, que chama aí. Então o Ruach Hakadosh desceu do céu sobre quem? Sobre quem? Vamos abrir a boca, senão você não quer se falar 3 dias. Mas aquele o Shaul disse o Shaul disse por não, você vai ficar cego por alguns tempos aí, né? Então você vai, aí quer dizer, o Ruach desceu sobre Yahusha, o Mashiach, sobre o Mashiach, cabeça de Marcelo, cujo nome era Yahusha, anunciado pelo anjo. E dos céus veio uma voz. Céus significa que lá de cima, o espaço. O eco é povo do espaço. Como ela não sabe de onde vinha, que vem dos céus. E o Ana tinha feito sinal, até já no sinal a João Batista, de que aquele que eu sei obedecer, o Ruach Hakadosh, esse é o Filho do Cristo. Então, naquela hora, o João Alves teve aquela visão. Quem estava ali, os fariseus que nós fazemos, ninguém viu aquilo ali. Só o emissor viu aquele que era o sinal que eu até tinha dado a ele. Ora, aquele que você batizar e descer sobre ele, você vê descer sobre ele, esse é o que vai salvar o mundo, é o velho de todo mundo, é o Salvador, é o guiado. Então ele depois, aí ele viu o sinal, aí ele creu que ali era realmente o Filho do Altíssimo. Ele viu o sinal que o Altíssimo, até quando ele batizar, tinha dado a ele. Pode batizar, sobre quem você vê acontecer isso aqui, esse é o escolhido, tá certo? Então, batizando, de repente, quando batizou, que ela já orou, ele viu uma visão. Ele teve uma visão. Pô, esse aqui. E diz então aqui no versículo que ele desceu sobre ele, e dos céus ouviu uma voz, bradou uma voz. De onde sairia essa voz? Da própria boca de Alcha. O Espírito falando em Alcha, a primeira palavra que ele falou foi essa. Cadê? E disse: você é o meu filho amado, em quem me compraz, diz a Escritura, a Bíblia diz em quem me compraz. Compraz, você não entende o que é isso. Mas não diz, em quem tem o prazer de habitar. Agora, o grande Espírito, que não tem corpo, que não tem estrutura física, que é um poder maior, está com sua presença naquele que havia sido nascido de mulher. Aquele que ao nascer ele chamava de Filho do Altíssimo. E agora tudo que o homem vai fazer é o Pai que está nele fazendo. Você pega João 14, versículo 8 a 10, vê o que o Felipe queria ver. Vamos dar uma olhadinha lá. Oi. Aqui diz que aqui vou ler o texto de novo. Então, ele obedeceu o céu, e ele orar, desceu, os céus se abriram. E o Ruach Hakadosh desceu sobre ele, e dos céus veio uma voz.
Aqui não diz que Jeroboão, mas algumas versões dizem. O importante é que ali era um sinal. Sobre quem vir desceu Urua, né? Aí, aqui no original, não diz que era um bom, diz que ele viu, os céus se abriram, né? E Urua desceu. Agora, aqui não diz como é que João viu que era Urua. Alguns escritores, tradutores das escrituras, para incentivar como é que ele viu, deu de uma forma corpórea, né? De uma forma animal simples. Mas o texto original meio que se não diz. Né? Diz que ele viu a lua descer dos céus sobre ele. Ele viu algum sinal, um raio de luz, alguma coisa impressionante lá. Pode ter sido até uma luz. Uma luz, um reflexo de luz grande assim. Porque ele viu o céu se abrindo. Se abriu, aquela falta de luz grande deve ter. Pousou sobre ele. Para ele ali ficou. Porque ali era o espírito, o poder, a presença do Criador naquele corpo. Agora, esse corpo, lá em João 14, ele vai dizer para nós o seguinte. João 14, ele vai. João 14. Cadê João 14? Será que caiu a minha Bíblia? João 14, versículo 8 ao 10. Ele vai dizer o seguinte. Ora, chegou lá, a paciência chegou lá. O Baixinho estava falando para os seus amigos acerca do pai. Pai lá, pai. Então, no verso 8, Filipos, um dos seus discípulos, disse: Rabi, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. Como Deus sempre fala com o Pai todo dia, talvez o Pai, mas nós não vimos o Pai. Cadê o Pai, né? Não dá para ver o Pai, porque o Pai é Espírito, como é que ele diz o Espírito, né? Mas Filipe queria ver o Pai, para ter certeza que o Baixinho estava dizendo era real. E Alchá respondeu, como diz, filho, né? Faz tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda não me conhece. Quem Filipe queria ver? O pai. Quem foi que a Baixense que estava com eles? Há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não me conhecem. Mas cadê o pai? Nós vimos o filho, né? Quer dizer, eles já não entenderam na hora a questão. Né? Não deu para ele entender. Filipe, como que é, Filipe? Quem me viu o Pai. Quem me viu é o Pai. Pois isso, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Será que você não acredita que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Não, coisa mais clara que esse daqui. Aqui eram dois ou só um? Só um, não eram dois. Aqui não era pai e filho, não, era só o Pai manifestado no Filho. O Filho, quem é o Pai? O Espírito. Quem é o Filho? O homem. Agora, o homem é eterno. Eu disse por aí que o Filho de Deus é eterno. Não, o filho de algo, do Machia, não é eterno. Ele nasceu de mim, ele foi gerado, nasceu, cresceu e morreu, foi morto. Não é eterno. Quem é eterno não morre. Agora, quem é eterno? O Lua, que desceu dos céus e habitou naquele corpo. Aí, quando chegou a carta lá, Shaul escrevendo a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é o seu grande da piedade, vai dizer que o que aconteceu ali é o eterno e algo manifestado em forma humana. Você vai para Filipenses, também capítulo 2, ele vai dizer isso. Ele se humilhou tomando forma humana. E nessa forma humana derramou sangue, Deus é a morte cruel, de madeira, em nosso lugar.
Então, a Trindade diz que nós não cremos no Pai, não cremos no Filho e no Espírito, cremos sim nos atributos Filho e Espírito. Nós cremos. Mas tem que saber quem é eles, nós cremos nisso daí. E só que eles não creem que o Espírito é o eterno. E que o Filho é a manifestação do eterno entre os homens. E como homem, ele é o que é nós? É o que nós? Nosso irmão, porque ele cria no eterno, nós cremos. Nosso irmão. E ele mesmo falou isso. Às vezes estava parado numa casa com muita gente. Aí chegou os emissários e disse assim: mestre, aí fora tem um pessoal, a tua mãe e teus irmãos estão fora, quer falar contigo. Mas tem muita gente lá para eles entrar, não. Estão querendo entrar, mas não pode, porque tem muita gente. O que tu vai fazer? Tu vais levantar aquela falar para eles. O que ele disse? Estudei alguns sobre os decisões. Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Será que ele conhecia a família dele? Conhecia. Agora ele vai passar uma lição. Aí chega alguns e diz: olha, aqui estão meus irmãos, irmãs e mãe. Porque todo aquele que está no Pai está nos céus, deixa o irmão, irmã e mãe. Ele estava anulando a maternidade de Miriam, dele como homem? Não. Ele estava falando ali com uma filiação eterna. Ele era filho do Altíssimo. E todo aquele que guarda a sua palavra, que segue a ele, obedece o seu mandamento, a sua doutrina, que segue o que o Pai ensina, esse é seu irmão. Porque ele, como homem, merecia o Pai em tudo. É sua irmã. E podemos dizer mãe também. Né? Só não era pai. Ele teve pai biológico. Ele está falando da família biológica. E levando para uma analogia material para poder explicar o espiritual. Então nós vimos aí que nós conseguimos essa versão, essa mentalidade dos 30 anos a respeito do que nós cremos totalmente errado. Mas isso não é verdade, não é verdade. A doutrina da unicidade não nega o Pai, nem o Filho, e nem o Espírito Santo, como diz eles. A Escritura nos ensina que quando confessamos o Filho, temos tanto o Pai quanto o Filho.